Hello, 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 my friend! Welcome to a new English class. Nessa jornada da língua inglesa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Roberto Vicente aqui. And today I will be your English teacher. Hoje eu serei o seu professor de inglês. Com grande prazer, é um prazer inenarrável dizer o quanto eu estou feliz aqui de estar com você na nossa sexta aula da jornada da língua inglesa, tá certo? Então, a aula de hoje é importantíssima. Vamos falar sobre esse verbo, que é um dos verbos fundamentais e que usamos quase que, eu acredito que constantemente, diariamente, na língua inglesa, que é o verbo have, ok? Se você tem dúvidas em relação ao verbo have, que é o verbo ter da língua inglesa, tá certo? Eu vou te ajudar de uma vez por todas a dominar esse verbo e a não ter nenhuma dúvida em relação ao uso do verbo have, tá certo? Então vem comigo que essa é a nossa sexta aula da jornada da língua inglesa. E o que é a jornada da língua inglesa? Muitas pessoas pensam por aí que aprender inglês é num passe de mágica, você vai tomar a pílula mágica e vai estar falando inglês. Mas não, meu amigo, não se confunda. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou fazer ali aquele curso intensivão e eu vou sair ali dominando inglês. Ou eu vou estudar todos os dias durante um mês e eu vou aprender inglês. Possa ser que isso até aconteça. No meu método aqui, Roberto Vicente, eu não te garanto isso, tá certo? Porque como foi na minha vida e como ainda está sendo na minha vida, a língua inglesa, para você aprender realmente, é uma jornada. E eu vou estar aqui sendo o seu guia, tá certo? Sendo o seu tutor, te ajudando ali qual é o melhor caminho para você seguir. Então eu não acredito que você vai aprender inglês da noite para o dia. E também não acredito que você vai fazer um intercâmbio, vai morar em um país, fazer um intercâmbio de 1 mês ou 2 meses, ou sei lá, de 4 meses e você vai voltar fluente. Possa ser que você realmente se torne fluente. Eu não sei como é que está o seu nível, não sei o que é que você faz, né? Mas eu conheço muitas pessoas que já fizeram intercâmbio, moraram anos e anos em países que o inglês é a língua oficial e voltaram para o Brasil e ainda não são fluentes em inglês. Eu acredito que você também deve conhecer alguma dessas pessoas. E eu quero te dizer o seguinte, para você ser fluente em inglês, não é preciso você fazer o intercâmbio. Eu já fiz intercâmbio, mas quando eu fiz o meu intercâmbio, eu já era fluente no idioma, tá certo? Então não é preciso você ir morar em outro país para você aprender inglês. Também não é preciso você estar ali fazendo intensivões, tá certo? Para aprender inglês, aqueles intensivões de 1 mês todinho, vou estudar 1 mês ali e vou me tornar fluente em inglês. Não é assim que funciona. A língua inglesa é uma jornada. Mas sim, se é uma jornada, se você for a pé, você vai demorar um pouco. Se você for de bike, você já vai um pouquinho mais rápido. Se você for no carro, com certeza a sua velocidade é diferente. Se você for de avião, então cada um tem a sua jornada aqui e cada um tem o meio de transporte que vai usar para percorrer essa jornada. Eu não estou dizendo aqui que você não deve participar dos intensivões, com certeza. Todo conhecimento adquirido vai ser útil na sua vida. Cada oportunidade que você tiver de aprender inglês com algum amigo, com outro professor, aproveite. Cada oportunidade que você tiver de participar de uma conversa em inglês, participe. Cada oportunidade que você tiver de ler um livro em inglês, leia. Cada oportunidade que você tiver de ouvir uma música em inglês, ouça essa música, porque essa é a sua jornada, tá certo? Então vem comigo, vamos deixar de blá 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 e vamos ao que interessa, que é a nossa sexta aula da jornada da língua inglesa, onde vamos falar sobre o verbo have, ok? Então, deixa eu minimizar aqui, ficar pequenininho para vocês na tela, tá certo? E vamos que vamos! Jornada da língua inglesa, a nossa aula 06, tá ok? Então, jornada, deixa eu colocar aqui, aula 06, jornada, aula 06, aula 06,
como aprender o verbo have definitivamente. Porque esse é o objetivo dessa aula, você aprender o verbo have definitivamente, tá certo? Jornada da língua inglesa by Roberto Vicente, your English teacher. Só. E a gente vai... Deixa eu botar um vermelho aqui. Deixa eu colocar um preto, que eu não gostei desse vermelho não. E vamos que vamos. Deixa eu apagar isso. Verbo have. Então, meu amigo, então, minha amiga, verbo have. E o que é esse verbo? Esse verbo nada mais é do que o verbo em português. O verbo have em português é o verbo ter, ok? Ter. Ter no sentido de possuir, ok? Ter alguma coisa, ter um carro, ter um laptop, ter uma câmera, ter um carro, ter uma casa e por aí vai. Então, sempre que você for utilizar alguma frase que diga que você possui alguma coisa, que você tem, qual o verbo? O verbo have. Have. Então, todas as vezes que você for falar para alguém, eu tenho uma reunião. Então, se você tem uma reunião, você vai utilizar o verbo have. Se você for dizer que você tem um carro, você vai utilizar o verbo have. Se você for dizer que você tem filhos, você vai utilizar o verbo have. Então, sempre que você for falar alguma coisa no sentido de possuir, de ter, esse é o verbo. Aqui, verbo. Esse aqui são as pessoas, são os nossos amigos. Então, e nossos amigos, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, mais uma vez. O verbo have aqui para você. Então, sempre que você for falar, conversar, escrever alguma coisa no sentido de possuir, dizer que você tem ou que alguém tem alguma coisa, é o verbo have que você tem que utilizar. Então, vamos à conjugação do verbo have. Mas antes de ir para a conjugação do verbo have, nós temos os sujeitos, the subject in English. E quem são os sujeitos em inglês? Mais uma vez, relembrando, tá ok? Só para avisar para você que nós já temos aqui 5 aulas da jornada da língua inglesa, tá certo? 5 aulas que já estão disponíveis para você. Então, se você ainda... I'm sorry. Como eu estava falando, se você ainda não assistiu essas outras 5 aulas, eu convido você a, desde já, depois que terminar essa aula aqui, dar uma olhada. E dar uma olhada é uma maneira educada que eu encontrei de dizer para você: vai estudar essas aulas se você está comprometido com você, com o seu futuro, com a sua família, com os seus objetivos e com os seus sonhos, tá certo? Então, se você quer se tornar fluente em inglês, eu já fiz 5 outras aulas que estão disponíveis aqui no meu canal do YouTube. Então, vai lá, assiste, aprende, aplica, tá certo? E depois repete o processo até entrar no seu subconscious mind, ok? Então, vamos lá. Primeira pessoa, I. I, em inglês, significa eu. A segunda pessoa do singular, you, você. A terceira pessoa do singular, no masculino, he, ele.
A terceira pessoa do singular, nós temos ela. She, ela. A terceira pessoa do singular também nós temos o it, ok? Então, em inglês, para a terceira pessoa, nós temos o he, que é para ele, o she, que é para ela, e o it, que é usado ele ou ela, mas para objetos ou animais, ok? A primeira pessoa do plural, we, que é o nós. A segunda pessoa do plural é a mesma pronúncia, é a mesma escrita da segunda pessoa do singular, you, ok? Então aqui, vocês. E a terceira pessoa do plural, they, ok? They significa eles ou elas. Tá certo? Então deixa eu trocar aqui, deixar um negócio mais... eles ou elas. Então vamos conjugar o verbo para cada uma dessas pessoas. Conjugação do verbo have. Deixa eu trocar aqui. Conjugação do verbo have. Estamos aqui. Então, I, que é eu. I have. You have. He, she and it. Deixa eu colocar aqui a terceira pessoa, he, ele, she, ela, and it, ele ou ela, mas nós utilizamos para coisas ou animais. A primeira pessoa do plural, we, significa nós, we have. You, na segunda pessoa do plural, vocês, you have. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas have, ok? Aí você vai dizer, mas teacher Roberto, por que os outros, o he, o she, o it, o senhor não colocou, não repetiu ali também? Porque, meu querido e minha querida, na terceira pessoa aqui, ó, o verbo muda, tá certo? E ele muda completamente. O verbo ter, vamos lá, vamos falar, pronunciar, ok? You have to speak it. Você tem que falar isto, tá certo? Então, after me, you repeat, ok? Depois de mim, você repete. I have. You have. Já para o she, o he e o it, a pronúncia muda completamente. Ela se transforma em has. Deixa eu colocar uma cor aqui para diferenciar. Então, he has, she has, it has. Então, para a terceira pessoa do singular, o verbo have, ele sofre alteração.
E que alteração é essa? Ao invés de você escrever ou falar have como o restante dos outros sujeitos, você, para he, she ou it, você vai utilizar o has, tá certo? Então, para o he, o she ou it, você vai utilizar o has. He has, she has, it has. I have, you have, but he, she or it has. I have, you have, he has, she has, it has. Primeira pessoa do plural, we have, we have, we have. Segunda pessoa do plural, you have, you have. E a terceira pessoa do plural, they have, they have, they have. Ok? Então, essa aqui é a conjugação do verbo have. E o que você tem que fazer? Repetir, repetir. É muito simples, tá certo? Então, só temos uma alteração aqui no verbo have, que é para a terceira pessoa do singular. Apenas para as pessoas he, she or it. He, she ou it. Então, o verbo have só sofre alteração para a terceira pessoa do singular. Então, o verbo have só existe alteração para a terceira pessoa do singular. Eita! O verbo have só existe alteração para a terceira pessoa do singular, para o he, o she ou it. Todos o restante, todas as outras pessoas, você apenas tem que repetir o have. I have, you have, but he, she or it has. We have, you have, they have. Ok? Então pratica aí. Só lembrando, mais uma vez, que no verbo have, a conjugação dele apenas sofre uma alteração para a terceira pessoa do singular. Apenas relembrando a você que o verbo have só sofre uma modificação na terceira pessoa do singular para he, she or it, tá certo? Então, I have, you have, mas he, she or it has. We have, you have, they have, tá certo? Eu agora vou dar alguns exemplos para vocês de frases com o verbo have. Exemplos de frases com o verbo have. I have a car. I have a car. Vocês se lembram que, se você já assistiu às outras aulas, você vai se ligar que toda frase no inglês tem um sovaco, tá certo? Se você não entende, então você tem que ir lá e assistir às outras aulas para que você possa entender. Mas, como eu sou uma pessoa super gente boa, eu vou te explicar. É o seguinte, toda frase na afirmativa da língua inglesa, ela tem o sovaco. E o que é o sovaco? Não é esse sovaco aqui, não. É que toda frase em inglês na afirmativa, ela tem o sujeito, o verbo e o complemento. Como aqui, eu, have, do verbo, sujeito, o verbo aqui é o ter, eu tenho, e o complemento, a car. I have a car, eu tenho um carro. I have a car, ok? I have a car. You have a house. You have a house. You have a house. You have a house. Você tem uma casa. You have a house. You have a house. Ok? Então,
Exemplos de frases com o verbo have na afirmativa. I have a car. 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 Eu tenho um carro. Eu tenho um carro. You have a house. You have a house. You have a house. You have a house. Exemplos. Agora eu vou te dar alguns exemplos do verbo have na terceira pessoa do singular, que é onde nós temos aqui uma alteração na pronúncia, na escrita do verbo have. E esse verbo é o verbo ter, tá certo? Então, exemplo do verbo have na terceira pessoa do singular. He has a dog. 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 Então, quer dizer, ele tem um cachorro, um dogzinho. He has a dog. 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 Ok? He has a dog. He has a dog. Vamos agora para o she. She has a beautiful. She has a beautiful red hair. She has a beautiful red hair. She has a beautiful red hair. She has a beautiful head hair. She has a beautiful red 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 hair. Mais uma vez. She has a beautiful red hair. 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 Que quer dizer, ela tem um bonito cabelo vermelho. She has a beautiful red hair. 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 Que significa ela tem um bonito cabelo vermelho. She has a beautiful red hair. She has a beautiful red hair. Ok? E agora para o it. It has a nice color. 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 Isto tem uma cor legal. It has a nice color. It has a nice color. It has a nice color. Então, você comprou ali um computador, um laptop, ok? Então você diz it has a nice color. It has a nice color. Se você comprou ele com um verde, um vermelho, uma cor que você acha legal, você simplesmente vai dizer it has a nice color. It has a nice color, ok? It has a nice color. It has a nice color, ok? Então, vamos prosseguir aqui com os outros exemplos. Com exemplos de frases com o verbo no para as pessoas do plural. Então, exemplos do verbo have para as pessoas do plural.
We have a great team. 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 Oh my God. We have a great team. No great time, okay? We have a great team. We have a great team. We have a great team. Nós temos ótimo time. We have a great team. 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 Nós temos ótimo time. You have amazing children. 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 You have amazing children, ok? Então, pessoal, é importantíssimo você estar aqui assistindo, mas você também tem que praticar, você também tem que repetir, você tem que fazer a sua parte. Então, não apenas escute aqui não, tá certo? Ouça e repita aí. E outra coisa, repita em voz alta, escreva as frases, porque quanto mais você estiver praticando, quanto mais você escrever, mais vai ser mais fácil para você memorizar todos esses exemplos aqui. Então, pega papel, caneta, um lápis, sai escrevendo cada uma dessas frases, tá certo? Porque isso vai ajudar você aí a aprender muito mais rápido. Outra maneira é você estar repetindo. Então, depois de você escrever, começa a repetir, tá certo? Começa a repetir. Não fica com vergonha se as pessoas pensarem que você está enlouquecendo. Isso faz parte do processo dessa jornada. Mas no final, você vai se sentir muito mais feliz, muito mais realizado, porque você se tornou fluente em inglês. Então, deixa as pessoas pensarem o que elas querem pensar, foca em você, foca no seu aprendizado, foca na sua evolução, tá certo? Então, vai repetindo e principalmente vai falando com você mesmo, vai falando em voz alta, para que você consiga realmente memorizar e aprender todas essas frases. Então, you have amazing children. You have amazing children. Vocês têm crianças maravilhosas. Vocês têm crianças maravilhosas. Vocês têm crianças maravilhosas. Vocês têm crianças maravilhosas. You have amazing children. You have amazing children. You have amazing children. Por último, mas não menos importante, they have fast cars. 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 Eles têm carros velozes. They have fast cars. They have fast cars. Okay? They have fast cars. 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 Então, pratica bastante, várias e várias vezes, tá certo? Revisa essa aula várias e várias vezes para que você realmente possa aprender a língua inglesa, para que você realmente se torne fluente em inglês. A repetição é a mãe do aprendizado. Por isso que eu sempre bato aqui na mesma tela, que você tem que repetir todas essas frases. Você tem que anotar tudo que eu
estou passando aqui para que você realmente absorva esse conhecimento, tá certo? Então, não apenas assiste, faz anotações e pratica, porque assim é que você realmente vai aprender a língua inglesa, tá certo? Então, o conhecimento não é poder, ele é um poder ali. O poder, na realidade, só existe quando você pega esse conhecimento e você aplica na sua vida. Aí sim você vai ver o poder. Mas é um poder em potencial aqui, porque você só está apenas assistindo. Mas a partir do momento que você pegar essas frases, pegar esse vocabulário, você estudá-los e você aplicar em situações do dia a dia, você começar a praticar, começar a falar com outras pessoas com essas frases que você tem aprendido aqui na jornada da língua inglesa, isso vai fortalecer e vai ajudar você cada vez mais. E você vai ficar muito orgulhoso de você, porque você vai dizer, poxa, aquele conhecimento que eu tive ali na jornada da língua inglesa com o Teacher Roberto, e eu apliquei ele na minha vida, e eu pude conversar, pude fazer novas amizades, pude entender um filme, uma música, o que ele estava falando ali, isso aí não tem preço, tá certo? Então, a minha parte estou fazendo aqui de vir compartilhar com você esse conhecimento. Pega esse conhecimento, essa oportunidade que Deus está te dando, de você assistir essa aula, aplica, compartilha com as outras pessoas, tá certo? Se você é novo aqui no canal e você ainda não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever, ativar as notificações para você sempre ser avisado quando eu postar uma nova aula, tá certo? E se você gostou dessa aula, deixa o teu curtir aqui, tá certo? Que isso é muito importante, assim eu vou vendo se realmente está fazendo sentido eu gravar essas aulas aqui para compartilhar com todos vocês. Então, vamos fazer uma revisão de tudo aqui que a gente estudou até agora. Aula 06, como aprender o verbo have definitivamente. O verbo have em português é o verbo ter no sentido de possuir. Os sujeitos, a gente fez aqui uma breve recordação. Quais são os sujeitos? I, you, he, she, it, we, you and they, ok? Depois, a conjugação do verbo have, que o verbo have só sofre uma alteração na terceira pessoa do singular, para ele, he, para ela, she, ou para ele ou ela, mas no sentido de coisas ou animais, it, ok? We have, que é nós temos, you have, vocês têm, and they have, ok? Então a conjugação I have, you have, but he, she or it has. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have, ok? Exemplos de frases com o verbo have. I have a car. I have a car. I have a car. Eu tenho um carro. You have a house. You have a house. You have a house. Exemplos do verbo have na terceira pessoa do singular. He has a dog. He has a dog. He has a dog. Ele tem um cachorro. He has a dog. She has a beautiful red hair. She has a beautiful red hair. She has a beautiful red hair. Ela tem um bonito cabelo vermelho, tá certo? It has a nice color. It has a nice color. Isso tem uma cor bem legal. Isso tem uma cor legal. It has a nice color. Exemplos de frases com o verbo have para as pessoas do plural. We have a great team. 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 You have amazing children. You have amazing children. You have amazing children. You have amazing children. Vocês têm crianças maravilhosas. They have fast cars. They have fast cars. They have fast cars. They have fast cars. Então, meu amigo, então minha amiga, é o seguinte, esse verbo have aqui, ele
sempre vai ser utilizado quando você for falar alguma coisa no sentido de possuir, no sentido de ter, tá certo? Então, sempre que você for falar que você tem alguma coisa, que você possui alguma coisa, você vai utilizar o verbo have, tá certo? Então, nessa aula, eu espero definitivamente ter ensinado a você como utilizar o verbo have na afirmativa, tá certo? Então, pega esse conhecimento, aplica, pratica bastante aí, porque só assim você vai se tornar fluente em inglês, tá certo? Então, pega todo esse conhecimento, pratica, vai revisando quantas vezes forem necessárias. Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca esquecer de se lembrar que a mãe da aprendizagem é a repetição. A repetição que é a mãe da aprendizagem. Então você tem que repetir, repetir, repetir. Eu falei tudo que eu falei aqui, você escuta essa pronúncia e vai repetindo, vai repetindo. Possa ser que de primeiro não saia aquela pronúncia legal, mas assim você vai repetindo, 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 que eu tenho certeza que você vai evoluir e muito. Então, como vocês puderam perceber, o verbo have é um verbo simples, um verbo fácil e que não tem complicação nenhuma, tá certo? Então, o verbo have, ele só se modifica na terceira pessoa do singular. Apenas para he, she ou it, ele se torna o has. Tirando isso, ele é conjugado para o restante das pessoas da mesma forma. I have, you have, he, she, it has, we have, you have, and they have. Okay? I hope you have liked this English class. Eu realmente espero que você tenha gostado dessa nossa aula de inglês. Essa foi a nossa sexta aula da jornada da língua inglesa by Teacher Roberto aqui, feita por mim especialmente para você. Se você é novo e ainda não é inscrito no canal, clica em se inscrever, clica no sininho que é para ativar as notificações para você sempre ser avisado quando eu postar novas aulas, tá certo? E também deixa o teu like aqui e se você quiser ainda mais para que eu traga algo diferente ou algo que você tem interesse, um assunto que você tem dificuldade, deixa aqui nos comentários a tua opinião, tá certo? Thank you very much, gratidão a cada um de vocês por estarem aqui comigo, por completar essa aula, tá certo? Eu espero realmente ter contribuído na sua vida para que você se torne fluente em inglês. Eu estou muito feliz e muito grato por ter você aqui. Então pega esse conhecimento, pratica e a gente se vê na próxima aula. Bye bye, see you very soon.